Show de bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham. Light Talks está de volta em sua segunda edição, mais que especial, assim, para a gente aqui da agência. Hoje a gente está com um convidado incrível, João Leite, especialista em marketing digital aqui de Alagoas. E a gente vai estar batendo um papo bem massa sobre como ter uma marca alinhada aí com seus objetivos de negócio e, de fato, fazendo com que ela seja um grande parceiro, né, de todos esses objetivos empresariais. Me chamo Gabriel Calheiros, sou um guest aqui da agência, né? Sou diretor de planejamento. Estou com o Marcos também, nosso analista de marketing. Vou passar aí o bastãozinho de fala para o pessoal se apresentar e a gente já começar esse diálogo que está prometendo, que eu estou bem ansioso assim, para a gente começar também. E aí, me apresento. Eu sou João Leite, eu sou head de planejamento, sou estrategista de marketing digital e adorei aí o do incrível, viu? Eu que estou muito feliz, muito prazer, e todo mundo que está assistindo, e muito prazer, e muito obrigado pelo convite, Gabriel, Marcos também, aí por estar junto comigo também nesse momento. E eu espero aí que contribuir, né? Eu espero que esse bate-papo aqui sobre a nossa prática, sobre o nosso dia a dia, que é o que a gente faz no dia a dia mesmo, realmente trazer esse tipo de estratégia para alavancar negócios, como é que isso pode auxiliar quem estiver aí ouvindo a gente. Perfeito. Marcos, Opa, sou o Marcos. Eu sou analista de marketing aqui da Lighthouse e é uma honra estar conversando agora com o João. Já tinha ouvido falar muito bem dele, a referência no mercado. E a gente vai tocar dessa forma mesmo, como o João falou, mais um bate-papo para a gente falar as aplicações práticas, né? Para que seja fácil também para compreensão e aplicação. Show de bola. Show. Vamos para cima. A gente vai ter 4 pautas centrais hoje, na verdade 3. A gente vai começar iniciando um papo sobre negócio e marca, né? Os pontos de interseção dessa estratégia de gestão do negócio, né? Esse modelo de gestão. Como ter, de fato, uma marca que seja alinhada desses objetivos empresariais. Logo mais a gente passa a parte um pouco mais prática, né? Dando vida, né? Essa estratégia de marca. Falando desde a aquisição de oportunidade, a conversão de cliente, né? Como, de fato, encantar através dessa experiência positiva, seja de um produto, seja de um serviço, de um ciclo de venda simples ou complexo, com comunicações e ações também. E no final, acho que o que brilha os olhos de todo mundo, e que o João vai dar um show também, é a mensuração do brand, né? Se é de fato possível hoje em dia a gente saber se esses resultados de marca estão no caminho certo, se estão agregando valor para o negócio ou não. Daí, assim, eu tenho uma primeira pergunta aqui para a gente iniciar esse papo, tanto com o Marcos, como comigo, como com o João, que é, assim, na visão aqui do grupo, qual é a diferença entre objetivo de negócio e objetivo de marca, no finalmente, sabe? Onde começa um território, onde termina outro, há um cruzamento, não há? Acho que a gente pode iniciar o papo nessa pegada, assim, e tocando. E aí, Marcos, quer começar? Eu começo? Como é que faz? Pode começar. Eu acho que, assim, no início é muito, assim, tem coisas que são muito mais simples, antes de olhando para cada objetivo distinto, sem pensar em como eles se cruzam nesse momento. Quando você tem uma estratégia de negócio que, por exemplo, pode ser, minha estratégia nesse momento como negócio, chegada no mercado, ou então aumentar vendas, tem várias estratégias voltadas muito mais ao que você coloca como negócio mesmo no mercado. E quando você olha para a marca, a estratégia de marca é relevância, realmente tornar a marca marcante, transformar ela, deixar ela marcante, ou então eu preciso muito que a minha marca hoje seja atribuída a uma, né, ter um significado forte sobre sustentabilidade, então eu quero elevar esse atributo dessa minha marca. Então, são objetivos, assim, até então distintos. Esse aqui é vender mais, esse aqui é realmente transformar a marca em algo relevante para o público em si. Mas, na verdade, isso aqui reflete nisso aqui. Mas, até então, são distintos porque você vai trabalhar estratégias diferentes para cada objetivo. Se você tem a estratégia objetivo de vender mais, você vai mexer lá no seu equipe de vendas, você vai mexer no seu formato de atendimento, você vai mexer nos seus pontos de contato. Tem muitas outras coisas que você vai mexer na parte de aumentar suas vendas. Você quer aumentar suas vendas, mas você quer, nesse momento, você está chegando no mercado, você tem a estratégia de posicionar a marca, então trabalhar, trazer relevância para ela. No final, isso vai gerar mais vendas, mas são coisas que você vai ter ferramentas para trabalhar diferentes nesse momento. Perfeito. O objetivo de negócio ele é muito situacional e mercadológico também, né? Vai muito também a nível de concorrência, né? Às vezes você está no mercado que ele é comoditizado, mas que um concorrente começa a se posicionar, ele começa a gerar atributos, né, para o território dele, para a marca dele, e começa a fincar uma bandeirinha ali no meio do território, né? Na briga pela atenção desse consumidor. E muitas vezes obriga a outra marca também a correr atrás desse prejuízo, né? Com uma competição, aspas, saudável, né? Nos finalmente.
Eu acho que o objetivo de negócio ele sempre vai ser de share, né? De mercado, finalmente de venda, de faturamento. E quando a gente tem uma marca, que é basicamente uma forma de pensar, uma forma de agir, uma experiência, né? Um padrão, isso cria algo muito confortável para o cliente, né? Na minha opinião. Porque, finalmente, a gente, enquanto ser humano, a gente adora hábito, né? A gente adora não ser surpreendido no bom sentido. A gente gosta da rotina, gosta da prática, gosta de fato, ter esse hábito, né? De consumo. E quando a gente confia na marca, fica tudo muito mais simples, né? Fica tudo muito mais fácil. Acho que a marca, ela quebra um pouco essas barreiras de entrada para o consumidor, sabe? Para ele confiar, para ele entender a mensagem, para ele ter uma boa experiência. E acho que quando o gestor ou a gestora entende esse grande aliado para o negócio, fica tudo muito mais simples, né? Não que gestão de marca seja simples, eu acho que é uma das coisas mais complexas que eu já trabalhei e estudei. Tem uma questão aí em relação a isso que realmente é o que você está trazendo mesmo. O simples, na verdade, é que quando você abraça mesmo a estratégia de marca, eu vi um negócio recentemente, mas fala bem isso, assim, você diminui o esforço do negócio. Isso. Porque tá tudo mais fácil de se entender. Então, você utiliza ferramentas e técnicas, né, estratégias para que todo o esforço de negócio, de investimentos, recursos mesmo, seja diminuído para que você tenha um resultado muito mais rápido. Então, é um aliado que, como você fala assim, né, não é que não é fácil, mas se você olhar para ele, lá na frente você vai entender o quanto isso vai trazer resultados mais simples para algumas outras estratégias de negócio. Com certeza. E entra num ponto muito importante, né? Tem até um material não tão recente que viralizava bastante na internet, que era um orçamento de um cara que trabalhava com carpintaria, coisas de casa, assim, né? E ele cobrava no exemplo, né, R$ 1.000 para martelar um prego. A pessoa, nossa, tá tão caro, R$ 1.000 um prego, como assim? A questão não é só martelar um prego, é saber como martelar, né? E a marca, ela dá essa clareza para o negócio, né? Às vezes a gente entende tanto do nosso público e do nosso mercado, que às vezes investir, por exemplo, em sustentabilidade é o caminho, e não investir, por exemplo, numa marca mais institucional, ou na marca mais agressiva, ou na experiência de compra. Então, a marca, ela dá clareza para o negócio a nível de investimento também, né? Se eu invisto numa ação, se eu invisto na minha experiência, se eu invisto no meu time de vendas, se eu preciso ser mais agressivo na borda de comunicação, qual atributo que eu vou estar trazendo para essa borda, para esses pontos de contato, né? Então, obviamente, sempre com a ideia mercadológica, no sentido de negócio, de qual objetivo, e qual experiência, qual comunicação, qual ação, qual atributo eu vou estar gerando para que esse objetivo seja batido, né? E acho que é uma visão muito madura sua quando você traz, que é um processo de cadeia, né? Marca não é só aquela campanha, não é só uma ação, não é só um PDV, não é só um time de vendas. É um conjunto de fatores que vão gerar uma boa experiência, né? Que vão fazer com que dentro da jornada de compra do cliente, ele entre ali, ele se engaje com o negócio, com a marca, e tenha vários pontinhos de contatos positivos e forme, né, a percepção e a imagem da marca, né? Eu acho que isso é muito rico, assim, sabe? O resultado final do branding, né? As campanhas contribuem para a imagem, os pontos de contato contribuem para a imagem. Eu acho que quando a gente tem essa clareza de o que é o meu negócio, o que ele precisa, o que é que minha empresa, de fato, vai fazer para resolver o problema do consumidor, e como a marca vai fazer com que ele veja esse valor todo que eu tenho na minha solução, acho que é aí que fica a mágica do brand, né? Na minha opinião, é aí que entra a comunicação e a marca, sabe? Para mim, esse é um grande ponto, assim, de interseção. E um ponto que você tocou agora que queria ressaltar é essa questão da experiência. Mesmo em mercados que são comoditizados, as empresas já estão tendo essa visão e estão investindo em marca. Por exemplo, a Fazenda Futuro, ela traz um produto que é comoditizado, mas ela traz outra visão. Não é só carne que ela vende, é muito mais do que isso. E essa experiência que ela gera, pelo produto dela ser diferente também, muda a percepção que ela tem o cliente tem dela, e aí o valor fica diferente. E ajuda também na questão do objetivo do negócio, que seria o maior faturamento, né? 100%. Então, como você falou, assim, primeiro, né, tanto em relação à concorrência, quanto isso que você trouxe agora, diferenciação. Diferenciação, hoje no mercado, na correria, nessa concorrência tão grande que está, ainda mais nesses de commodities, assim, padaria que faz pão, como é que você faz para realmente se diferenciar? Então, o brand está aí para ajudar. Mas, também voltando para falar do Gabriel, o brand bebe muito da fonte do planejamento estratégico de negócio. Então, a gente precisa saber qual é a visão daquele negócio, onde é que ele quer chegar, para entender qual é o propósito dele, para transformar para o brand. A gente tem que entender quais são os valores que aquele negócio, como planejamento estratégico de negócio, traz como valores, para transformar em valores de brand e de marca. Então, a gente bebe muito da fonte do negócio para trazer a diferenciação de marca junto com a estratégia de brand, assim. E aí, realmente, a intenção é diferenciação da concorrência, aumentar vendas, todos esses resultados que a gente consegue mensurar
mais facilmente em negócio, mas a gente vai falar mais na frente sobre como mensurar também na marca. Tô ansioso aí para esse aí. Galinha dos ovos de ouro, mensurar resultado de branding. Mas é uma visão muito massa isso, né? De, tipo assim, eu tenho um produto que está no mercado que todo mundo está fazendo a mesma coisa. Eu me diferencio através de uma marca diferente, um produto de maior qualidade, uma comunicação, um PDV, enfim. Isso agrega valor ao meu produto de uma forma que eu consigo aumentar minha margem de lucro no ticket médio, né? Isso é muito forte, porque a qualidade percebida sobre o meu produto ou meu serviço, ela aumenta. Então, o valor fica bem mais intangível quando eu estou comunicando certo para o certo, né? Eu tenho um objetivo claro de negócio, construo uma marca e vou comunicar A para o público que quer ouvir A, B para o público que quer ouvir B, C para o público que quer ouvir C, né? Hoje a gente já tem cair um pouco nessa máxima de comunicar tudo para todo mundo, né? Eu acho que cada vez está mais hiper personalizada a comunicação, né? A gente tem anúncio para fazer de hiperpersonalização, a gente tem conteúdo baseado em jornada de compra, estágio do funil de vendas. Eu acho que as marcas que entendem também toda essa questão de quem é o meu consumidor que está ali por trás e praticam mais empatia mesmo, assim, sabe? De se colocar no lugar desse consumidor para além do lucro, e até pegando uma fala do João, muito na linha de propósito mesmo, sabe? De como eu vou ajudar esse consumidor na vida dele. Eu só vou resolver esse problema, eu vou ser mais. Acho que tem marcas, assim, incríveis, campanhas que me marcaram muito desde que eu comecei a trabalhar com publicidade. Tem uma incrível, sabe, nos finalmente. Então, a gente consegue agregar muito valor com narrativa, com comunicação, com propósito de marca, assim, nos finalmente. E acho que é uma estratégia clara, né? Tipo, de plano estratégico e plano de marca, né? Nos finalmente, João. Isso que você falou também de percepção, né? De ser percebido o valor para o consumidor é muito interessante, porque muitas das coisas que eu esbarro em fazer estratégia de brand com clientes é essa questão de que eles sabem o valor deles muito na cabeça de cada um deles, mas eles não sabem contar essa história para que realmente quem está do lado de lá perceba ou até mesmo consiga falar por você. Porque a intenção da marca, de realmente se tornar relevante, ter um branding bem estabelecido, é que eu, que acabei de conhecer a marca, consiga replicar o que eu vi dela facilmente e de acordo com o valor que ela quer ser percebida. Então, voltando à questão de sustentabilidade, às vezes tem muita marca que levanta essa bandeira, são sustentável, mas ela não fala sobre isso, ela não ajuda que as pessoas percebam isso para que consigam replicar também. Então, às vezes tem esse esforço de comunicação nosso, mas também tem o esforço de comunicação desses nossos advogados que precisam também estar bem alimentados para falar por nós, entendeu? Perfeito. Acho que quando a gente tem uma marca bem posicionada, bem planejada, ela se conecta muito mais facilmente, né, com o consumidor. E essa questão de passar discurso e ter clareza, nossa, é muito importante no dia de hoje. A gente já vê marcas até num comportamento um pouco mais pós-moderno, né? Nível de grafismo, a gente tem marcas como, por exemplo, a Bagagem, que recentemente saiu de uma fonte totalmente serifada para algo mais simples, espaçado, redondo, mais fácil de ser replicado, visto e entendido também. Então, entra muito nessa questão. Né? Tem muita marca fazendo isso, né, recentemente. Muita marca, assim. Nossa, acho que quase todas estão seguindo um clichê, assim, pós-moderno, sabe? De mais simples, mais soft, mais... uma linha visual até um pouco mais elegante, né? Digamos. Acaba ficando um pouco mais do mesmo, mas eu entendo, assim, a gente tem muito ruído, né, na comunicação. Acho que o que a gente é impactado de propaganda, comunicação e marca todos os dias, o cérebro da gente filtra muito, né? Então, quando eu tenho uma marca planejada para ser simples, para ter menos ruído, é muito como você falou, ela conecta muito mais fácil com o consumidor. Ele olha ali, ele já bate o olho, ele entende por cor, ele entende por fonte, ele entende por mensagem, ele já vê qual é o setor que eu estou posicionado, rapidamente ali, e sei lá, seus 5, 10 segundos que eu estou olhando para a marca, eu já consigo me conectar com ela, já entendo brevemente a proposta, vejo a comunicação, já replico isso e já vira um potencial consumidor, né? Já entro no ciclo. Tem um grandíssimo case disso que você está falando, né? Que é a Nubank. Realmente. Para mim, assim, é um grande case exatamente disso, de tomar propriedade de uma cor, tomar propriedade de elementos, de você ver elementos muito simples que automaticamente você se conecta com a marca, e todo o restante, assim, tudo que eles trazem de tom de voz, de elementos da marca mesmo, dessa simplicidade, assim, em simplificar e marcar também, assim, eu acho o case da Nubank muito interessante, exatamente sobre isso que você está falando, identidade visual, tom de voz, todos os elementos que compõem a estratégia de brand, ela pegou e tomou propriedade muito bem, assim, termos verbais, que se você também consegue trazer essa propriedade para termos, para elementos, agora como a McDonald's está tomando a propriedade da levantada da sobrancelha para formar os arcos, e se ela está tomando propriedade de um elemento da sociedade, mas que todo mundo que fizer agora marca ela. Então, é exatamente esse tomar propriedade de alguns elementos para facilitar o entendimento, a estratégia de branding,
É incrível. Hoje, se eu ver um guarda-sol roxo aqui na praia, eu automaticamente vou pensar assim, será que a Nubank distribuiu o guarda-sol para a galera? Mesmo que não tenha sido ela, mas se eu ver uma barraca cheia de guarda-sol roxo, e eu sei que as marcas distribuem guarda-sóis aqui, eu vou imaginar que a Nubank fez alguma ação por aqui, pela propriedade que ela tomou da cor. Show demais. E eu sou um profissional muito curioso, eu sempre fico imaginando, tipo assim, quando eu vejo uma propaganda, eu vejo uma marca, fico imaginando qual foi o briefing que foi passado para as equipes, sabe? E assim, do Nubank, eu acho que foi muito claro. A gente tem um mercado muito tradicional e a gente precisa fazer muito diferente para agregar um público que vai virar um público de consumidor. Então, olhou para uma base jovem que quer uma experiência facilitada, sem burocracia, focou muito na experiência e fez uma marca super sexy, né? Assim, para um mercado que, nossa, é um mercado extremamente tradicional, né? A gente vê quem eram os líderes de mercado a nível de banco e coisas do tipo no passado, e ainda são, Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, e olha para o comportamento mesmo de marca, de comunicação, de campanha, de experiência do cliente, e compara com a fintech, que é o Nubank, que é tipo, desproporcional demais, assim, né? Ela viu uma lacuna e se enfiou assim e tomou para ela. Outra coisa que ela fez também, isso é lá no início, quando você só conseguia ter Nubank através de indicação, com uma estratégia muito interessante de negócio, porque ela sabia que o público que ela queria atingir, para ter uma satisfação mais facilmente, acontecer realmente a satisfação do cliente, e no final das contas ela conseguir replicar muito mais facilmente, ampliar, né, escalar, ela reduziu o objetivo dela, trouxe para clientes mais diretos, mesmo quem tinha mais afinidade com a marca dela, que ia estar mais satisfeito no final, e trouxe como uma estratégia o mercado de indicação, assim. E isso trouxe para ela gerou muita necessidade, muita escassez, né? As pessoas queriam fazer parte daquilo, mas ela falava, não, por enquanto, quero só falar com quem eu acho que eu vou satisfazer. Então, vai tudo na experiência, assim, e também como estratégia de negócio. Ela também reduziu a possibilidade dela como negócio, mas ela, aliado muito à estratégia de marca dela, ela sabia onde ela queria chegar como marca. É muito Nubank é um case assim que dá para estudar e fazer um belo TCC e conversar muito, porque cada ação dela, você pode trazer como uma referência para algo que você queria fazer. 100%. Eu acho que ela é um exemplo bem prático, assim, de uma marca que olhou para o negócio, olhou para o mercado, olhou para o público e pensou, pô, como é que eu vou construir uma marca, uma experiência, algo de curto, médio e longo prazo que vai fazer com que eu ganhe mercado, que eu ganhe share, que eu ganhe público, que eu ganhe consumo e que eu ganhe faturamento, finalmente. Eu acho que é aí que está o grande cruzamento da coisa, né? Acho que é uma visão muito madura quando a gente consegue ter estratégia de curto, médio e longo prazo. Obviamente não é a realidade de toda empresa aqui no Brasil, ainda mais no estado da gente de Alagoas, né? Ter estratégia tanto de longo prazo, mas eu acho que a visão é uma ferramenta estratégica muito forte para isso, né? Às vezes, quando você está se distanciando um pouco da sua visão, da sua missão, dos seus valores, já é um termômetro para você saber se, pô, será que eu estou construindo meu posicionamento com essa campanha ou não? Será que isso é só eu estou surfando um hype aqui que não vai agregar valor nenhum para minha marca, ou de fato eu estou construindo algo, sabe, de curto, médio e longo prazo? Isso vai ter impacto no meu negócio? Qual a minha visão de negócio? Qual a minha missão, né? O que o negócio faz para existir assim? E o que é que a marca vai fazer para que isso aqui eleve? Porque todo mundo tem um negócio que quer escalar, né? Quer crescer. E o que é esse esforço de marca que está fazendo isso crescer? Muita gente acaba trazendo esse objetivo de negócio, vendas, aumentar vendas para o marketing, pensando que é só isso. Muitas vezes, eu não sei se vocês acontece muito isso com vocês, mas muitas vezes muita gente chega no marketing, para no marketing e fala assim, eu tô aqui para aumentar vendas, quero vender. Aí você pega e fala assim, show de bola. Como marketing, vamos trabalhar sua marca primeiro para ela ganhar uma relevância, para que isso impacte nos seus resultados. Eles falam, não, eu quero fazer uma campanha de uma promoção. Eu quero vender esse produto aqui. Ele começa a focar tanto na parte comercial da coisa e, tipo, vender mais, que ele não entende que tem essa necessidade dessa sustentação que a marca dá. Porque, tipo, não é... As pessoas não compram o que você faz, elas compram por que você faz. Então, você tem que elevar cada vez a sua marca para qualquer coisa que você for lançar, vender bem, entendeu? Então, tem muita essa confusão do objetivo de negócio, como vender mais, com o objetivo de marca e como é que e no final das contas, mesmo entendendo esses objetivos, muitos clientes chegam para a gente pensando em trabalhar só esse objetivo de negócio, sem entender que esse aqui é que vai fazer esse objetivo aqui, facilitar, como você falou, né? Facilitar um pouco mais o trabalho. Aqui na Light a gente costuma ter uma mentalidade forte, assim, a nível de orientação, de tipo assim, pô, tá construindo teu posicionamento? É uma coisa que vai agregar valor, de fato, para tua marca, para o teu negócio? É uma ação que você só vai ter ali um faturamento inicial, você não vai conseguir agregar tanto valor para o consumidor, é algo mais promocional. Tem que ter isso em mente. O que você vai fazer agora?
Acho que marca e gestão de marca é muito mais um raciocínio de longo prazo, um jogo de você jogar ao longo prazo, do que necessariamente jogar ao curto prazo. Só que aproveitando, obviamente, as oportunidades de mercado, às vezes um parceiro estratégico que está na promoção de venda de produto, você vai ter uma margem maior, agride um pouco o teu promocional, mas muito do que você falou, com uma marca já construída, uma marca já consolidada, uma marca sempre em processo de construção e agregação de valor, né, nos finalmente. Quando a gente o curto prazo não tá errado, né? Você realmente investir em alguma coisa que vai te dar um retorno agora, porém, entender que paralelamente, vamos ver qual esforço você está fazendo de marca. Perfeito. Vamos fazer também. E esse é o grande hoje diferencial, é conseguir esse entendimento sobre esse esforço de marca. Ele é necessário. Ele é necessário. Você está vindo aí, ó, é necessário. Muito necessário. Até quando a gente vai construir um plano de comunicação digital, assim, bem na prática mesmo, a gente sempre prevê uma porcentagem de comunicação um pouco mais institucional para o digital, né? Seja em social, seja em content, seja o que for. Porque a gente precisa propagar as ideias da marca, ela precisa se posicionar, ela precisa defender os seus valores. E, obviamente, ter valores que são alinhados com a realidade que está sendo vivida na empresa, né? Não adianta ter uma frase bonitinha na parede de respeito e chegar, tá se xingando todo mundo, tá falando alto. Não existia o respeito, né? Propriamente dito lá dentro. Eu acho que não dá para a gente se apropriar de valores, tem que ser real, no finalmente. Não é fazer, né? É ser. Às vezes os negócios eles se confundem um pouco nisso, né? Tipo, comumente, historicamente falando, as marcas elas surfam muitas ondas, né? A gente tem marcas automobilísticas até que no passado eram um posicionamento, hoje viraram outro, e é ótimo isso, assim, sabe, nos finalmente, porque ela entende que a sociedade está mudando e ela, enquanto marca, precisa mudar para acompanhar esse movimento social. Porque nos finalmente é um modelo de consumo da gente, né? As pessoas mudam, a sociedade muda, as marcas se adaptam, enxergam novas necessidades de consumo e vão produzir novos produtos. Mas quando a gente traz para uma realidade de empresa, isso é muito importante ser vivido na prática, é experienciado de fato, sabe? Entra no ponto de cultura também, né? A marca ela não é só para fora, ela é para dentro também. O que é que você está fazendo para o teu negócio para que a tua cultura sobreviva? Para que você tenha pessoas mais felizes trabalhando, que vivam o seu propósito de fato, né, na prática. E a partir desse propósito, sejam mais produtivas, mais felizes, e a cadeia, né, produtiva de um negócio aconteça, né? Aqui eu sempre falo que PJ são compostos por vários PFs, né? Então, o PJ tá bem, os PFs tem que estar bem também, não tem para onde, assim, sabe? E tem muito disso, os consumidores estão mudando, mas também o método de trabalho também está mudando, assim. As pessoas estão cada vez mais tendo acesso a mais informação e entendendo que tem negócios para se trabalhar com a cultura muito mais estabelecida que facilita o trabalho, né? E o resultado dá para a pessoa como profissional também. Porque, como você falou, o PJ tem vários PFs que são profissionais que estão querendo também, né, crescer no mercado e estão querendo entregar um bom resultado, um bom trabalho. Então, você tem uma cultura muito estabelecida de acordo com o seu brand, com o seu propósito, facilita todo esse processo mesmo. Show demais. Acho que case também. Pode falar, Marcos. Um case também que eu me recordo, que mescla um pouco de cada coisa que foi falado, é o case do Facebook, que eles começaram também com sentido de comunidade, onde só podia entrar quem era de uma Ivy League, quem tinha um e-mail com o domínio de uma Ivy League, que são as ligas das principais universidades dos Estados Unidos, e era algo que criava uma urgência, uma escassez muito grande, porque pouquíssimas pessoas podiam, e eles foram unindo, né, o objetivo de marca e o de negócios também, que seria o aumento do faturamento deles, eles foram observando o cliente, vendo a experiência dele e foram adquirindo produtos novos para estar em toda a jornada e em todas as fases da vida da pessoa. Eu acho que é um case que a gente pode também trazer, que ele está muito aliado nesse sentido, que tanto cresce... Né? Que ele cresce no mundo todo de diferentes formas, com diferentes produtos, sempre atingindo a missão de negócio e marca também, né? Passaram por rebranding recentemente para ficar algo mais moderno também. Uma pegada mais grossinho, mais, né, tudo mais clarinho, mais claro, mais fácil de entendimento. Essa parte do início deles é muito interessante porque, como eu tinha falado, imagina se eles abrissem, fosse realmente liberado qualquer pessoa acessar, se não fosse só aquele público de universidade como eles já estavam inseridos, e chegasse gente aleatória de outros mercados, outros segmentos, entrasse lá e tivesse experiência negativa. Então, eles sabiam que eles iam conseguir falar muito bem com estudantes universitários, focaram ali para aprimorar o produto deles, que também tem essa questão da estratégia de marca. Às vezes, você está fazendo, né, elaborando sua estratégia de marca, e quando você vai conhecer o seu público dessa maneira, e você entende quais são os produtos que você precisa ter para satisfazer, né, esse seu público-alvo, aí é que começa o cruzamento também na prática da estratégia de marca impactar diretamente na estratégia de negócio.
é quando você descobre um produto novo que você precisa ter dentro do seu nicho para agradar o seu público que está tendo aquela falta lá. É quando você conhece tão bem que a experiência você começa a modificar dentro do negócio também, assim. Muito massa. Esse lance do conhecer bem o público, eu acho que tem três vertentes, na verdade, né? A gente pode conhecer bem a nível de experiência mesmo, né? Com o time de vendas, com a nossa experiência mercadológica. E tem a parte de pesquisa, que eu acho que é tão importante quanto a intuição, né? Hoje em dia. Eu acho que, às vezes, quando a gente faz uma pesquisa e valida a nossa intuição, é a melhor coisa do mundo, porque você não vai dar dando ponto sem nó. Você faz a pesquisa, vê ali o comportamento do público, seja uma qualitativa, seja uma coisinha que o João vai começar a falar aí também, que eu vou deixar ele começar a falar de neuropesquisa, para saber, de fato, quais são esses atributos, o que é que esse público quer, o que é que ele não quer também, qual a expectativa dele com a marca, qual é a minha imagem percebida nos finalmente. Às vezes a gente tem uma marca aqui na cabeça do corpo gestor, na cabeça da equipe de comunicação e de marketing, do entendimento mesmo de mercado, de comportamento, de benchmark e de testes que já foram feitos anteriormente, e tem uma visão mais institucional. Mas pode ser que essa visão institucional acabe afastando um pouco mais o público. Então, qual é a ação de marca que eu tenho que ter para aproximar esse público, para transformar minha marca relevante, para aproximar, para eu conseguir ter um valor, de fato, ali dentro da cadeia produtiva, né? Então, assim, eu acho que tão importante quanto você ter uma estratégia é você ouvir o teu público e analisar o teu mercado, mas com as ferramentas certas, e não só com a intuição, sabe? Seja uma sua... Não imaginou isso de feeling, você tem a sua intuição, que ela muitas vezes vem do seu repertório, da sua vida, da sua história, mas não cabe mais. Hoje não cabe mais feeling em canto nenhum, assim. Você tem o seu feeling para você ter as suas motivações, mas para tomar uma decisão, não tome no feeling, não. Vá atrás da faça uma pesquisa. Olha, da mais básica possível, com formas que você distribua, mas, se possível, realmente essas validações pessoais, entrevistas, o que for. O mínimo de pesquisa que você fizer vai ser o que vai ser necessário para você tomar uma decisão. O feeling, ele funciona, tem muita gente que tem feeling. Eu acho que ele, para motivações, ele é muito bom para dar o primeiro passo e falar, vou fazer isso, mas espera aí, deixa eu validar, porque é um padrão muito forte de mercado, o feeling. Se você for conversar com muita gente ainda toma decisão em cima disso, mas eu não consigo não validar hoje em dia, de forma nenhuma, a questão da intuição para a tomada de decisão. Perfeito. 100%. E vira uma ferramenta, né? Tipo assim, eu acho que as marcas que mais se destacam são as marcas que mais entendem do consumidor e do teu mercado, porque elas têm tanto insumos do que está acontecendo externamente, e tem tanta clareza do que elas são, que se modelar e se moldar para criar nova solução de produto, de comunicação e de experiência se torna uma atividade constante e simples. Eu acho que é aí que se vem a gestão de marca propriamente dita, sabe? É aí que a marca vira sempre, que eu falo muito com o Marcos aqui, né? Em fase beta o tempo todo. Ela tem uma premissa central, ela tem um DNA. E esse DNA ele vai estar sempre testado em ação, em comunicação, em experiência, ação, comunicação, experiência. E você começa a ter um jogo de gestão de valor. Você começa a entender o que é que funciona para o teu público, o que é que não. Então, assim, quem está assistindo a gente aqui, faça pesquisa de mercado, valida muito, benchmark, precisa ter inspiração, faça pesquisa. Às vezes até muita gente tem um receio de buscar mais informações, então fazer uma coisa como essa, pensando inclusive em relação a custo. Às vezes nem é custo. Às vezes é uma maneira de um atendimento. Você vai conhecer tão profundamente o seu público, que às vezes é uma maneira que é falada, é uma coisa verbal, que você não vai gastar recurso para resolver, solucionar esse problema, você consegue alavancar o seu negócio. Quando você se aprofunda no seu consumidor e descobre onde é que estão esses pontos de melhorias, assim, ou então de inovações mesmo. Show de bola. E quando a gente se aprofunda no consumidor e começa a ter insumos, né, mais estratégicos do mercado, a gente começa a ter um grande panorama, né, de que território a gente está enfrentando, o que é que as pessoas querem ouvir, qual marca já está se posicionando aqui, acolá. A gente vai dando um caminho estratégico, né, para a gente que trabalha com marca construir um posicionamento de fato, né. Como a nível de negócio eu tenho que me comportar, eu tenho que me posicionar para agregar mais valor para a minha marca e para os meus resultados empresariais. Aí ela, de fato, vira um gigantesco, né? Vira um monstro, um aliado total do business como um todo, né? Então, assim, eu acho que indo para a parte um pouco mais prática, que é como essa estratégia pode estar ganhando vida, a gente tem diversas ferramentas, assim, de como a marca pode estar ganhando vida, assim. Eu vou começar falando umas, vou abrir espaço para tanto o Marcos como o João falar também. Mas, principalmente quando você tem um propósito, um posicionamento muito claro, fica muito fácil e objetivo você passar um treinamento, por exemplo, para como o teu time vai tratar o teu cliente ali no processo de pré-atendimento.
Qual é o meu padrão de atendimento? O que é que eu falo? Qual é o meu padrão verbal? Qual a mensagem que eu mando? Qual é o meu tom de voz ali na primeira borda de contato, além da comunicação com o meu cliente? Que é o meu time de pré-atendimento, é o meu time de inside sales, são os meus vendedores, são os meus consultores. Qual a experiência que eu quero proporcionar ali? Quando você tem a clareza, né, de ter uma marca muito bem alinhada, com posicionamento, com propósito, e começa a construir outras ferramentas, como um tom de voz, uma identidade visual, você começa a aplicar ela nos pontos de contato. Eu acho que um ponto de contato muito importante, principalmente para ciclos de vendas complexos, são o time de vendas internos. Porque, assim, o papel do marketing é encantar na borda. Eu faço com que o lead no digital ou no off, enfim, nos canais de comunicação, levante a mão e diga, poxa, eu quero essa solução, quero entender um pouco mais. Mas o que é que faz esse cliente entrar nessa jornada de venda complexa? O dado que mais faz marca B2B perder negócio é uma experiência, é um funil de vendas não planejado. É longo, não tem dado, não personaliza, começa a falar genérico. Então, tipo assim, a pessoa vê ali, pô, você tá falando tão genérico comigo, é algo tão não mapeado, é uma experiência que tem tanta fricção, imagina a solução dessa pessoa. É isso que acontece no inconsciente. O lead com certeza vai escapar e vai buscar outra solução no mercado, e, enfim, aí já perdeu a oportunidade e teu custo por marketing não gerou ROI, né, nacionalmente, que é o que a gente sempre tem que buscar. Tem outras ações também, né, como tom de voz e comunicação, mas eu vou deixar os meninos falarem, porque se deixar aqui, eu vou embora. Arrasa. Marcos, deu uma travada. Ah, não, tá aí. Vai, Marcos. Outra ferramenta aí, massa, na prática. Bem algo enquanto isso. Você tinha comentado a questão de fazer uma pesquisa através até de um form. Empresas mais simples podem ter um contato, como você falou, né? A questão do atendimento e aí também do pós-venda. A gente até fazer uma ligação para o cliente para entender como foi a experiência dele, se ele gostou, se ele se sentiu satisfeito, seja com atendimento, com a entrega do serviço ou produto. Vale muito, sabe? A gente ligar, entender, seria um qualitativo nesse caso, para a gente entender que tipo de cliente a gente está atendendo, como ele se porta, como ele se sente atendido, como está sendo a experiência dele, para que a gente, como negócio, seja atendido também em faturamento, mas também a gente consiga construir e personalizar a jornada e a forma como atendemos para que ele se sinta melhor e que outros clientes também tenham essa mesma percepção, né? Essa parte da experiência dentro da estratégia de marca é um pilar importantíssimo, que é quando você realmente começa a validar os pontos de contato, se está solucionando as dores, se está realmente, se você está conhecendo realmente o que o seu público está procurando antes de te procurar, né? Qual é a dor dele? O que ele está procurando? Porque ele não vai logo, tipo assim, vou naquele serviço de início, assim. Ele primeiro vai entender que ele precisa de uma coisa. Então, quando você vai entendendo essa experiência toda e vai modulando a jornada do seu cliente para chegar até você, ele vai definir o funil objetivo, como você falou, não um funil longo, um funil que realmente solucione e entregue logo o serviço que a gente quer entregar ao produto. É a melhor maneira. Mas eu acho que uma estratégia também que eu queria trazer para cá é a mais, para mim, inicial mesmo, que é a parte de criação mesmo. A parte de realmente você entender quais são as cores que você vai trabalhar, ter uma consistência na sua identidade visual, tem uma marca, como você falou, tem uma tendência hoje da marca nesse formato, nessa fonte mais grossa, nesse impacto mais basic, assim, mais bold, acabou, tá ali o peso, funcionou. Quando você pensar em fazer isso, você tem uma estratégia por trás também. Quais são os elementos visuais que você vai utilizar na sua marca? Quando você, às vezes é uma coisa muito simples, mas você vai criar a comunicação da sua marca, seja publicidade, seja marketing digital, seja uma criação de posts. Quais são os elementos que você usa? São seus? Você criou cada ícone que está ali ou você está pegando do banco de imagem? Porque quando você pega de banco de imagem, assim, tanto a questão de imagem também, de fotografia, mas ainda na questão de grafismo e elementos, iconografia, elementos muito simples na construção dessa identidade visual, você pode tomar como proprietário. A partir dali, você começar, a partir dali, da parte da visual, começar a sua jornada de estratégia de marca. Eu acho que esse, para mim, é o primeiro passo, é você realmente ter essa bíblia de identidade visual que vai ser a sua marca, que você vai ter ela como premissa básica de qualquer coisa que você vai criar. Quais são as cores, quais são os ícones, quais são os grafismos, quais são a fotografia. As imagens, eu vou produzir todas as imagens que tiver nas minhas publicações, nas minhas comunicações, são tudo imagens minhas ou vai ser de banco de imagem? É uma escolha. Tá tudo bem também, mas é uma escolha. Quando você... Toda vez que você se escolher ser proprietário de toda a comunicação, de todas as suas brand, ser o proprietário, vai exigir um investimento, mas também vai ter aquela história. Lá na frente,
vai diminuir completamente seu esforço de negócio e você vai conseguir um resultado maior. Mas se lá atrás você realmente definir quais são as premissas básicas da sua marca, assim, cores, elementos, iconografia, fotografia, e aí depois a gente passa para a questão do tom de voz mesmo, que vem para a questão da experiência, como você falou, do atendimento, como você falou na jornada. Se você tem um tom de voz muito bem definido, que também acontece isso. Na prática, tem muita gente trabalhando brand, mas não conseguindo colocar na prática. Como é que funciona? Tem gente que faz um tom de voz, decide que o tom de voz da minha marca é um tom de voz mais contraído, é um tom de voz que vai ser descolado. Beleza. Onde é que você vai usar isso? A sua legenda está uma legenda institucionalzona, padrão, está alinhado com o tom de voz que você quer que as pessoas percebam da sua marca, é um tom de voz mais jovial, ou se o tom de voz é um tom de voz mais robusto, mais elaborado, com uma linguagem muito mais formal, né? Então, se você vai trabalhar uma linguagem mais formal, tudo bem. Tá falando formal, quem está atendendo o telefone tá falando formal também, como você quer. Então, é exatamente isso, é pegar lá o elemento do tom de voz da sua marca e mapear onde é que ele está sendo usado ou não, porque também acontece isso. E aí, por cima, para ir por diante, vai, assim, os outros elementos, assim. Tanto a questão do verbal, como eu falei, a questão verbal aqui é um verbal gestual, mas quando o McDonald's tem uma propriedade para fazer isso, ou então, deixa eu pegar um conceito aqui verbal que a pessoa toma como propriedade. Nossa, tem tantos, assim. Eu acho que a Havaianas também tem um case muito bom também, né, que é de voz. Todas as propagandas dela sempre eram muito descoladas, sempre tinha uma jogada de uma pergunta que você vai se surpreender com a resposta. Então, um case de brand muito grande também nacional, que é a Havaianas, tanto de elementos, a gente sempre sabe que aquelas cores são da Havaianas, colorida, a maneira que ela leva os atributos dela de brasilidade. Então, tem muita coisa aí para trabalhar na prática que você pode ter como referência de outras marcas que você pode trazer para você ter a estratégia muito consistente dentro da sua. 100%. Eu acho que, só recapitulando tudo que a gente conversou um pouco para o pessoal que está acompanhando, a gente viu estratégia de negócio, missão, visão, valores, objetivos empresariais, deu passo a passo, né, de entender mercado, entender público, entender como a marca vai se comportar a nível de posicionamento para atingir os anseios, né, do mercado e do público também, com a solução que o negócio tem, os objetivos do negócio. E a marca ela vai dar tudo isso que a gente já está conversando, ela vai dar clareza, ela vai dar consistência. Então, quando a gente define um tom de voz, por exemplo, ele vai dar clareza no que eu posso ou não fazer, me dá clareza para o público do que ele pode esperar da minha marca ou não, e me dá mais margem para eu surpreendê-lo da forma correta. Como até o case que o João está trazendo da Havaiana, de trazer uma surpresa para o consumidor. Tem uma outra ferramenta de brand assim que eu acho fantástica, fantástica mesmo, que é a questão do arquétipo. Quando a gente consegue definir um arquétipo, uma personalidade para a marca, acho que isso gera uma personificação e uma identidade tão forte para o negócio que fica até difícil de destoar um pouco disso, sabe? Você entra num território criativo de marca e começa a construir um domínio tão grande de quem você é, que até fica mais simples, assim, sabe, de comunicar. Eu acho que para uma empresa de comunicação, uma agência, um setor de marketing, que pega uma marca redondinha, assim, sabe, com tom de voz, com arquétipo, com guideline visual, tudo certinho, chega a dar um gosto, um prazer de comunicar. Porque as ações elas vão ser muito mais consistentes, os resultados vão ser mais consistentes, a gente vai saber com quem a gente vai estar falando, a gente vai saber o que a gente vai estar falando e o que também a gente não pode falar. Então, imagina, para a criatividade, aspas, fluir, né, dessa forma, se torna muito mais, não vou dizer simples, mas se torna muito mais objetiva, mais assertiva, né? O meu gasto por investimento, né, o meu investimento em marketing, ele vai ficar muito mais assertivo. Então, meu retorno, por consequência, é muito maior. Então, assim, marca, ela não só serve para dar clareza para o consumidor, né? Ela serve para dar clareza para quem vai estar gerindo a comunicação dela. Seja um parceiro que você vai estar mandando um briefing de campanha, seja para o seu time de marketing, o seu time de comunicação, está efetuando uma ação, um lançamento, uma experiência, seja um treinamento do teu time de vendas. Então, assim, as aplicações de marca, para mim, ela perpetuam todas as áreas de negócio. E indo um pouco mais para o corpo gestor, né, para sócios, gestores e coisas do tipo, ela se torna, assim, o norte de decisão empresarial. Porque é como a gente estava conversando no começo. Pô, se não constrói posicionamento, será que eu preciso realmente tomar essa decisão? Será que é o melhor para a minha marca? É o melhor para o meu mercado? É o melhor para o meu público? Tem uma máxima que é um pouco deturpada, né? Até do Henry Ford, que fala, tipo, se perguntassem para o meu consumidor o que eles querem, eles diziam que queriam um cavalo mais veloz e não um carro na época, né? Então, assim, acho que a intuição, junto com pesquisa, dado e tendência, ela entra aí. Tem que ter um cruzamento. Para que o negócio, finalmente, tenha uma estratégia de marca e a gente consiga fazer a diferenciação do mercado acontecer. Muito como o Marcos também trouxe da Fazenda Futuro, né? Tipo, da parte de hambúrguer, de carne, vegano e tudo mais. Esse do arquétipo que você trouxe realmente é outro que é outro cavaleiro aí nosso que vai na frente destruindo tudo, porque ele é o que, quando você
incorpora o seu arquétipo assim, quando você traz o arquétipo para toda a estratégia de brand, mesmo quando você entende ele, esse que eu acho de entender, ele até trouxe uma dica aqui, que é esse livro aqui, ó, o herói e o fora da lei, como construir marcas extraordinárias usando o poder do arquétipo. Quando você conhece mais profundamente o seu arquétipo, qual o lema dele, qual o propósito dele, o que é que realmente faz ele feliz, assim, o que é que faz ele triste, quais são os defeitos dele, que também você tem que entender quais são os defeitos dele, porque quando você vai entendendo o arquétipo, como ele se porta, como ele se comporta também, você vai entender que em algum momento pode gerar também uma falha. Então é muito bom olhar para aquilo ali também e falar assim, isso aqui vai beirar o egocentrismo, vai beirar a soberba, esse comportamento desse arquétipo, então aqui eu preciso ver. Então é muito bom você aprofundar no seu arquétipo, muito. Esse livro que eu ganhei aqui até do CEO lá da agência, do Yuri, maravilhoso. E me ajudou muito a me aprofundar nesse arquétipo também. Entender realmente o arquétipo como esse comportamento mesmo, para começar também a ter o filtro. Isso. Pá, isso aqui tá demais, ou isso aqui não tem nada a ver com esse... Ele não se comportaria assim, não está posicionando esse arquétipo como ele gostaria de se posicionar. Ele não está levantando a bandeira do propósito que a marca tem. Como o arquétipo, ele é um grande levantador da bandeira, assim. Ele está lá na frente, desbravando o mercado e falando, minha marca é isso aqui, entendeu? Então, você olhar para o arquétipo, se aprofundar nele, absorver ele dessa maneira, vai facilitar todos os filtros e as construções, assim. É muito massa. Demais, assim. Eu acho que eu brinco muito com relação à marca, personalidade, com relacionamento, né? É muito gostoso quando você conhece uma pessoa, seja para se relacionar, seja para ser amigo, e ela tem clareza de quem ela é. Você sabe quais são os pontos positivos, os pontos fracos dela, onde você sabe a personalidade dela, sabe quando você conhece com clareza ela. E até ela te surpreende dentro da personalidade dela, assim. Você já vê ações que fala, pô, isso é muito essa pessoa. Então, quando uma marca faz isso, ela está pegando a nossa natureza de relação humana e trazendo para a natureza mercadológica, finalmente, sabe? Então, assim, é muito forte o poder de conexão que isso gera com o consumidor. E entra muito no que a gente estava falando lá no começo. Quanto mais conexão e clareza que o meu consumidor tenho, menos são as barreiras de entrada na minha comunicação, das minhas ações. E, por consequência, eu consigo aumentar valor, consigo aumentar a ticket médio, as minhas campanhas vão ter mais retorno e eu vou ter o objetivo de negócio contemplado. Seja de aumento de faturamento, seja de aumento de share. Então, assim, eu acho que eu, hoje em dia, não vejo como um negócio não pode ter uma marca, assim, sendo bem honesto. Eu acho que os negócios, eles vão evoluir cada vez mais para isso, assim, ser mais que um negócio, sabe? Ser uma marca. Tem um propósito que vai ir ali além do lucro, sabe? Tipo, obviamente, o lucro é o que move as empresas como um todo, né? Tirando as ONGs, né? Tipo, finalmente, a gente precisa lucrar, né? A gente tem uma cadeia produtiva por trás. Mas o propósito é muito importante para guiar a gente. Mas é que a ONG, ela tem toda a necessidade de engajamento, né? Ela tem que o engajamento ele só é conseguido com propósito. As pessoas só compram, elas só se engajam através de propósito mesmo, assim. Então, a ONG ela também tem toda a estratégia de branding que é muito importante para alavancar alguns resultados. Bom, que aí vem a questão, não consigo, a ONG ela não consegue mensurar os resultados dela através de vendas, ela não tem venda, entendeu? Como é que se faz? Como é que a gente entende que isso está dando certo para uma ONG, por exemplo, né? Sim. Acho que é aí que entra o tema, indo assim para o final do nosso papo, que é como mensurar os resultados de brand, né, de marca. Eu estou fazendo todas essas ações, eu estou investindo em pesquisa, eu estou investindo em gestão também, né, investindo na minha cultura, investindo em todos esses moduladores empresariais, e estou investindo em comunicação mais assertiva, estou passando briefs mais assertivos para minha equipe de comunicação, estou gerindo um posicionamento estratégico, estou fazendo todas essas ações. Como eu consigo ver se está dando certo? Exato. Acho que assim, se você falou que o objetivo de negócio é vendas e de marca é outra coisa, como é que eu vou descobrir, né? Assim, hoje, assim, existem diversos aliados para você, de alguma maneira, estar mesmo ali, né, monitorando a percepção da sua marca, através de, até como nessa questão, assim, o que você está vendo ser falado pelas outras pessoas sobre a sua marca? Tem alguns pontos, além como você falou aqui, investir em pesquisa. Investir em pesquisa é o que vai dar a solução que eu vou trazer agora, mas além desse investimento em pesquisa, tem alguns caminhos que você já pode estar tateando, entendeu? O que está sendo falado sobre a minha marca? Está sendo falado o que eu gostaria que fosse falado? O que estão comentando nas redes sociais sobre ela, entendeu? Estão comentando sobre estarem satisfeitos sobre uma coisa que eu gostaria que eles tivessem mesmo, porque às vezes, assim, nossa, vou te falar, fiz uma empresa de bolo, olha, bem exemplo louco aqui, viu? Mas é porque a gente está aqui batendo papo para viajar mesmo. Eu tenho uma empresa de bolo,
Mas, na verdade, toda vez que vem um comentário na minha rede social, aí a Siri, vem um comentário na minha rede social e fala que cobertura deliciosa, e só fala da cobertura. Mas meu bolo, o grande alicerce do meu bolo é uma massa, um recheio, são outros elementos que dão mais robustez, mas estão falando só da cobertura. Era isso mesmo que eu queria levar da minha marca, ser uma marca conhecida pela cobertura boa. Então, você consegue ir tateando algumas questões sobre percepção dos valores da sua marca, como o posicionamento dela, através de alguns elementos. Porém, temos NPS, conhecidíssimo já no mercado, e tem o seu valor, tem a sua mensuração. Acho que NPS é o básico, né, João? Acho que todo negócio precisa ter um NPS, como o Marcos até comentou, para saber com quem a gente está se relacionando, se a expectativa desse consumidor com o serviço que a gente está fazendo está atendida. Não sei se vocês concordam, mas para mim, acho que todo negócio tem que ter NPS. Eu super concordo. Ele só precisa entrar no seu negócio, como ele é o final, né? Como ele está ali no uso, né? No entendimento sobre aprimoramentos e tudo, você tem que entender muito bem a jornada, porque ele precisa chegar no seu... Você precisa conseguir essas respostas de uma maneira que não seja... vou dar um exemplo. Hoje, se eu tenho um hotel e fico mandando NPS, se você manda de qualquer jeito, sem toda a experiência já está sendo conversada, você precisa conversar tanto com o seu cliente, que quando chegar no NPS, ele também entenda aquele momento como um momento de tipo, sim, vou responder a ele sim. Agora, às vezes, você não fala nada com o seu cliente chegou, consumiu, foi embora, tá, você pega e manda o NPS. Então, você vai acabar absorvendo muitas respostas de extremos. Só quem ficou muito feliz ou quem ficou muito triste. Porque o grande miolo, o geralzão, que você vai conseguir ter muitos insumos, você não conversou com ele antes na jornada. Você não trouxe ele para pertinho de você. Então, assim, o NPS, ele funciona, mas você tem que entender dentro da jornada como é que ele vai realmente dar dados reais sobre o seu serviço. Porque senão você vai ficar desesperado, entendendo que ou só tá coisa muito ruim, ou de repente você vai ficar muito vaidoso achando que tá tudo muito bom. Então, NPS é um dado muito bom para entender da sua marca, mas vamos conversar conversar muito próximo do seu consumidor o tempo todo. E a outra estratégia que hoje a gente traz para mensurar a marca, que é a neurociência. A neurociência hoje ela está cada vez mais avançada dentro do mercado, o neuromarketing dentro do mercado de consumo. A gente trabalha diretamente com a empresa Split Second, que é de Londres, também com atividade aqui no Brasil, mas que ela é focada em consumidor. Então, como é que é feito, como é que a neurociência ajuda a marca a entender sobre o que é que está sendo percebido em relação à minha marca? A gente, quando faz uma pesquisa verbal, uma pesquisa direta mesmo, assim, NPS, ou então questionário, perguntas que são abertas, assim, conversando diretamente, você vai acabar tendo muitas respostas. Eu vou trazer assim para termos muito informais, viu? Pensadas. Mesmo que em um curto período de tempo, segundos, você vai racionalizar sobre o que você vai responder. Então, a neurociência, ela nos ajuda a entender que naquele pedacinho ali, que você não racionalizou ainda, que você só trouxe para a gente, chama até teste implícito de reação, que você trouxe para a gente a sua emoção, que é aquele antes de 1 segundo, aquele milésimo de segundo, que você agiu de uma certa forma, você vai dar a resposta sobre o que você realmente percebeu sobre a nossa marca. Então, sobre a sua marca, né? Então, se você hoje está querendo elevar que a sua marca, você entende que a sua marca você vai vender mais se ela for conhecida por sustentabilidade. Esse termo mais que você vai trazer seu esforço de comunicação, fazer campanha sobre isso, ter realmente, além de ser isso, né? Ter dentro da sua empresa todos os elementos que realmente trazem a sustentabilidade para a percepção, mas como é que eu vou saber se eu estou sendo percebido mesmo? Então, se eu perguntar, talvez todo mundo fale que sim, mas é verdadeiro isso mesmo? As pessoas estão percebendo que minha marca ela tem sustentabilidade? Então, a neurociência ela vai fazer uma pesquisa implícita e todas as vezes que ela trouxer essa pergunta, que ela trouxer essa dúvida sobre você perceber sustentabilidade na minha marca, a resposta vai ser real, vai ser emocional, ela vai estar aqui, ó, dentro do cérebro de uma maneira subconsciente. Perfeito. Sem a necessidade de validação social pela resposta, né? E sim, de fato, o que a pessoa está sentindo, eu sou impactado, o que ela está, de fato, sentindo pela marca, né? Não que você não deixe de fazer o teste... que realmente você consiga ter a resposta, que a pessoa fala e você até serve também como comparação, entendeu? Do que você está tendo de resposta explícita para resposta implícita, assim. Estou sendo falado para o que está sendo sentido, mas hoje
em mensuração de marca, eu acredito ser o mais eficiente que até encontrei até esse momento, é essa validação da neurociência. É uma pesquisa, é um investimento, como o Gabriel trouxe, a questão de investimento em pesquisa, mas eu vou falar a você, hoje em dia o investimento em pesquisa está desde antes de você iniciar um negócio. 100%. Você hoje não consegue, eu não acho interessante você iniciar nenhum negócio, nenhuma tomada de decisão de um investimento, nem de R$1 de investimento, se você não pesquisou antes, pesquisou mesmo, assim, foi a fundo, de necessidade de consumidor, de dados daquele negócio, de ascensão, do que está vindo, de tendências, de tudo, assim, fazer uma grande pesquisa, ó, você pesquisa antes, pesquisa durante, pesquisa depois. Tudo, né? Isso é importante. É isso, tem que ser mesmo. Eu acho que uma fala que eu achei, desculpa, Marcos, só complementando, uma fala que eu achei bem rica foi a questão de ouvir o que as pessoas estão falando da sua marca. Às vezes ali você tem pessoas do seu convívio, clientes, enfim, a gente atende empresa de saúde, empresa B2B, e os colaboradores falam, os stakeholders falam, os clientes falam também, vão comentando, né, com as pessoas que fazem esse ecossistema. E a partir disso você vai sabendo quais são os atributos que estão sendo elevados, os que não, e qual a percepção de imagem, né, nos finalmente, porque a imagem é um resultado final de várias ações que foram feitas ao decorrer da jornada, né? Seja uma experiência com venda, seja uma comunicação, seja a cultura interna. Então, tudo isso reflete a imagem do negócio. Então, quando você tem clareza do que você é, do que você está modulando, né? Qual é o seu posicionamento final, você consegue saber se aquela imagem projetada ela está sendo de fato fiel ou não. Acho que assim, a gente teve acesso a uma neuropesquisa, né? Que vocês até tinham desenvolvido para o pessoal da Split Second, e eu achei simplesmente fantástico, assim, sabe? Tipo, a quantidade de insumo rico, até tipo de mapa de calor, de o que eles estão vendo ali a nível de produto, de PDV, de comunicação, é algo assim que eu nunca tinha visto na vida, assim, a nível de comunicação. Acho que foi uma das pesquisas mais ricas que eu já tive acesso. Hoje a gente, falando de estratégia de marca, uma das ferramentas de estratégia de marca é atributos. Quais são os atributos da minha marca que eu quero que sejam percebidos? Os atributos funcionais, os atributos emocionais. Perfeito. Funcionais, por exemplo, eu quero que minha marca seja conhecida por entregar resultados. Eu vou ter esse atributo funcional que eu preciso mensurar. Minha marca está sendo conhecida por entregar resultados, mas eu tenho, por exemplo, um atributo emocional que é confiança. Então, minha marca é percebida como confiança, você elenca esses atributos e começa aí, no caso com a neurociência, entender como é que esse atributo está na cabeça do consumidor, porque a gente associa facilmente os atributos. Querendo ou não, tipo assim, enquanto o Gabriel, quando eu falo com você, automaticamente alguém fala assim, o Gabriel, automaticamente eu tenho um atributo sobre você. Sobre a sua jornada de empreendedorismo, sobre você na gestão do negócio, você como publicitário, o que for. Então, até uma coisa mais simples, emocional. Atributo João Leite. Ah, conheço João Leite. Gente boa. Isso é um atributo que talvez chegue na cabeça da pessoa associado a mim muito mais rapidamente. Então, esse atributo está elevado, eu quero que esse atributo esteja elevado. Entendeu? Então, a marca é a mesma coisa. Às vezes a pessoa vê o nome de uma marca, automaticamente vem o atributo dela, e é isso que a neurociência consegue mensurar mais facilmente. Mas os atributos, que você trouxe agora, muito importante, é uma estratégia de brand e que precisa ser mensurado para realmente você conseguir monitorar e mensurar a sua marca no mercado mesmo. Show de bola. Marcos ia fazer um comentário antes, eu acabei interrompendo. Eu também, fui longe. Foi embora. Vai seguir mais, Marco, desculpa. Não, tranquilo. Que eu estava pensando em outras coisas, quando vocês trazem que é importante a gente entender como a marca é percebida e trazem o atributo do NPS, eu estava também pensando em outras formas da gente estar mensurando. Uma delas, eu acredito que está totalmente relacionada, seria o LTV, a gente entender qual é a recorrência que o cliente compra, se ele continua comprando. Unindo o LTV, a gente também consegue fazer uma análise do mercado local para entender se tem outras empresas com a entrega, com um produto ou serviço da mesmo nível de qualidade ou que esteja disputando com você em nível de posicionamento. E unindo isso, a gente consegue também rodar um MHS para entender qual seria a necessidade total do seu negócio, do seu produto na vida do seu cliente. O quão necessário é para ele. E seria ficar até aflito se você decidisse ou descontinuar uma parceria ou encerrar a operação daquele serviço em si ou produto. Que isso a gente consegue, trazendo esses três, NPS, MHS e LTV, entender o macro do negócio, aplicar também, como o João trouxe, essa pesquisa neurológica, digamos assim, né, percepções que o cliente tem. Isso, tudo se une e a gente tem informações vastas para tomar decisões, tanto em melhoria de produto, mudança de atendimento, e tudo também linkado com a identidade do negócio, como foi falado antes, questão de posicionamento, como se portar, o arquétipo que a gente quer passar para o cliente, tudo envolvido. Seriam duas métricas que eu utilizaria também, o LTV e analisar o MHS.
Muito Show de bom. bola. Muito Tudo bom. isso, quem está vendo aí, anote, porque realmente, assim, a necessidade da pesquisa, a necessidade de insumo, de dados para tomar decisão, como o Marcos falou, a descontinuidade de um produto, ela não pode ser no feeling, não está saindo, mas por que não está saindo, né? Qual o nível de necessidade que os consumidores têm sobre esse produto? Você precisa realmente conhecer, você precisa se aprofundar, não cabe mais tomar nenhum tipo de decisão sem uma pesquisa, sem um dado, sem um conhecimento profundo sobre o seu consumidor, 100%. porque você pode ter alguma marca que for, assim, se você não tiver o consumidor no final, se não tiver o do outro lado, não existe, né? Não existe negócio. Total. Então, você tem que se aprofundar nas pesquisas aí, mesmo antes, durante, depois e para sempre, e se aprimorando, porque conhecimento ele é infinito e o conhecimento que você pode ter sobre o seu consumidor e nessas mudanças, nesses ciclos aí da mudança de consumidor, como é que chama? Essa jornada mesmo do consumidor toda hora mudando, assim, mudança de comportamento do consumidor, acho que você precisa acompanhar. 100%. Tendência é algo que você precisa estar sempre de olho, tendência, 100%. mas conhecer seu consumidor é melhor. Tem vários estudos hoje em dia, né, de geração que já nasceu no digital, gerações que não nasceram, e que, enfim, geração G, geração Y, alfa, beta, ômega. E acho que quem está a nível do negócio, está pensando a longo prazo, tem que saber um pouquinho de tudo mesmo. Porque o comportamento das pessoas, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático, assim, da minha família. Meu sobrinho, ele nasceu com o YouTube e com o TikTok. Ele não tem a facilidade que ele tem de pesquisar e achar alguma coisa no YouTube, é às vezes maior que muita gente, assim, sabe? Ele confia tanto na plataforma que quando ele tem uma dúvida, quando ele quer assistir, ele vai lá. Imagina quando ele tiver 20, 30, 40 anos. Onde é que ele vai estar para comprar as coisas dele? Ele não vai estar. E esse entendimento desse mudança de comportamento, desses nativos digitais, ou o que for, ela vai tanto para consumidor, como a gente estava falando aqui antes, assim, né? O Gabriel trouxe muito essa informação da cultura da empresa. Então, Isso. brand se faz dentro e fora. Na cultura da empresa, você precisa também ter o impacto do brand. E essa questão da geração, de entender, é muito importante. Hoje em dia, você precisa muito conseguir gerir multigerações. Hoje, as gerações estão consumindo igualmente, como não era como antigamente. Hoje em dia, você vê a pessoa consumindo TikTok criança, e o mesmo TikTok pode ser consumido por um idoso. Então, tem um comportamento hoje multigeracional dentro dos negócios. Você precisa entender, dentro dos negócios, as multigerações que você tem, você conhecer cada uma delas e gerenciar elas da maneira que você consiga realmente integrar todas as suas estratégias. E tem interna e externamente. Às vezes você também vai ter uma multigeração de consumidores, que hoje realmente existe muito isso de todo mundo estar consumindo a mesma coisa ao mesmo tempo. Isso. Então, você precisa entender as gerações, entender que está todo mundo consumindo igual, mas como é que você fala com elas de maneira diferente, porque elas vêm de realidades diferentes. Tem essa criança que abre o YouTube e acha facilmente a coisa, como vai ter outra pessoa que não tem essa facilidade no digital. Como é que você facilita a vida dela? Mas todos estão te consumindo. Isso. Porque está todo mundo vivendo está todo mundo contemporâneo, está todo mundo vivendo a mesma coisa e consumindo as mesmas coisas, do criança ao mais idoso. 100%. E acho que até trazendo uma paz de espírito para gestores e times de marketing, tipo assim, a gente tem que ter... Só tipo... Foi mal, galera. Tem que ter noção que, tipo assim, só 3% dos consumidores estão, de fato, na fase de decisão de compra. Então, você fazer marketing apenas para conversão é um puta tiro no pé, na minha opinião. Você vai estar brigando pelo espaço mais disputado de toda a cadeia produtiva da jornada de compra. Então, é muito do que o João estava... onde outras pessoas já trabalharam as outras ferramentas. Exato. Então, tipo assim, você vai ter que trabalhar muito mais o seu esforço, você vai ter que ter, por exemplo, um leilão, se você for anunciar no Facebook, no Google, em qualquer outra plataforma, muito mais disposto a pagar muito mais caro pelo clique ou pelo lead e ter uma experiência muito maior de investimento de venda. Quando você podia fazer todo o processo da jornada, de aquecer essa base de consumidores, de entender, de trabalhar que os seus clientes façam indicação, como a gente falou muito aqui, né? Quando eu tenho uma experiência boa, quando eu rodo NPS, quando eu consigo insumos desse meu consumidor, ele vai me indicar para outras empresas, eu vou ter um produto muito bom, o boca a boca vai acontecer. E marketing não é só conversão, marketing é construção de experiência, né? Marketing é reputação, marketing é share, marketing também é conversão. Então, assim, a gente tem várias nuances que precisam ser muito contempladas. Principalmente a nível de gestão, quando a gente vai definir um orçamento de marketing, né? Onde vai para cada coisa? É uma decisão empresarial, porque se eu passo para o meu time que eu tenho uma verba, sei lá, de 20% do ano para construção de marca, ele vai trabalhar a construção de marca dentro das limitações de orçamento, mas ela vai estar acontecendo. Então já é um grande passo a nível de gestão, você ter isso contemplado no seu orçamento. E tem coisas que vão facilitar assim, esse grande investimento, como eu falei, assim, propriedade de uma cor, então um tom de voz, são coisas que realmente vão estar ali inseridas
mas não vai ter recurso, você não vai precisar gastar recurso para mudar a maneira que a pessoa vai atender o seu cliente na tom de voz, assim, então, como você falou, assim, a gente sempre trouxe muita coisa, muita informação, mas a mente, assim, acalmando o coração, são processos muito simples, quando você entender que, como o Gabriel falou, tem 3% só aqui comprando em etapa de compra, mas tem 97% aqui vivendo sua vida, tá vivendo suas vidas com suas dores, e você pode fazer a diferença na vida dessa pessoa desde essa etapa aqui. Então, essa jornada, ela é feita de propósito, você precisa ter um propósito para que a pessoa, quando chegue nessa etapa de compra, compre com você, porque ela comprar com você, ela vai estar fazendo diferença no mundo, porque o propósito é o que a sua marca está fazendo diferença para o mundo. Mas antes de chegar aqui na compra, para fazer diferença, ela não, nem é compra, né? Quando chega nessa etapa aqui, que ela entende seu propósito, ela está investindo no mundo. Então, ela está fazendo diferença no mundo, nesses 3%, os 97%, você tem que fazer diferença na vida dela. O que é que você está fazendo diferença na vida dessa pessoa? O que é que você está solucionando de dores para ela? O que é que você está facilitando na busca dela de reconhecer alguns problemas que ela tem, ela não sabe que ela tem? Está acontecendo. Então, nesses 97%, você tem que trabalhar para ela, em propósito de solucionar a vida dela, para quando ela chegar nos 3%, ela entenda que ela está fazendo a mudança no mundo através de você. São caminhos que vai de fazer diferença para ela, depois fazer diferença no mundo, com um propósito. Show de bola. Acho que está se encaminhando já para os finalmente, né, aqui no papo. Foi muito rico, acho, tudo que a gente conversou. A gente falou... Todas as pautas foram bem uníssonas, né? Foram fluindo no grande bate-papo. Acho que essa é a proposta do Talks. A gente falou muito sobre negócios, sobre estratégia de marca, né, como um todo, sobre estratégia de comunicação. Acho que demos exemplos muito práticos também de como você pode estar aplicando, né, no dia a dia do seu negócio, dicas que tanto tem um custo de investimento como coisas mais práticas. Às vezes eu não estou no melhor momento do meu negócio para investir, mas eu preciso de caminhos, preciso de insumos. Então, pense a custo zero, o que é que você pode fazer hoje dentro da sua empresa para fazer acontecer. A gente sabe da realidade do Brasil, da realidade de Alagoas, nem sempre vai ser o mundo ideal, né? Mas, volto a dizer, muito importante investir em pesquisa. A marca não é balela, a marca é o que vai fazer o diferencial, assim, a nível do negócio. É o que vai fazer o teu consumidor escolher você, muitas vezes, e não o teu concorrente. É o que vai garantir, como o Marcos falou, o LTV. É o que vai garantir, como o João muito bem mencionou, o resultado muito mais assertivo por investimento que você vai estar fazendo em comunicação, em negócio, e vai te dar insumos, finalmente, para você tomar decisões de longo prazo. Caminhos que o seu negócio vai tomar, possibilidades de novos produtos, pivotação de novos serviços, distribuição orçamentária, né, dentro do seu plano de negócio, dentro do seu plano financeiro, para entender de fato onde está vindo o recurso, onde você tem que destinar mais, para onde o mercado está indo, o que é que o teu público está querendo. Então, assim, eu acho particularmente uma jornada complexa, mas muito rica. Acho que quando o gestor, a gestora, os times de marketing e comunicação adotam esse pensamento, essa mentalidade de gerir uma marca, o jogo vira outro, assim, sabe? Fica com muito mais propósito, você tem um impacto muito maior. Eu acho que você vibra cada conquista que você faz também. Eu acho que tudo fica com muito mais propósito. Pelo menos é o que a gente sente nas marcas que a gente trabalha e o que a gente sente na Light também, assim. Eu gostei muito do papo. Vou abrir também para o João, o Marcos darem as considerações finais dele, mas espero que tenha enriquecido muito, assim, para todos, porque para mim foi excelente. Eu amei. Primeiro que falar sobre esse assunto, eu vou longe mesmo, assim, eu gosto, acho empolgante, porque como eu vejo que isso vai fazer uma diferença muito grande na vida de outros negócios, na vida das pessoas e no mercado mesmo, eu sinto que existe essa necessidade das pessoas conhecerem mais, eu fico tipo, empolgado e eu gosto de compartilhar, e quando eu aprendo mais, eu gosto de trazer mais, eu acho que eu tenho essa em mim mesmo, assim, de conversar, e aqui nesse caso, eu estou também trazendo, recebendo, conhecendo mais como vocês, então, tipo assim, tá vindo, eu estou aprendendo e estou conseguindo compartilhar, então isso foi muito bom. Eu acho que é isso, não é para se assustar, são processos, mas vai valer a pena, faça a gestão da sua marca, além da gestão do seu negócio. Tem coisas, como você falou, assim, de investimento, eu até trouxe um exemplo na minha cabeça agora que veio, o exemplo visual, falei assim, banco de imagem. Quer melhor banco de imagem proprietário do que você mesmo, quando você tira, você se filma, você fala no seu negócio, quando você está lá dentro do seu negócio e a foto é você segurando o seu produto. Então, assim, tem investimento de marca que você vai ver que são custo zero, que você vai conseguir dar o resultado final da estratégia de marca do mesmo jeito. Então, é muito bom ter conversado sobre isso. Espero que a gente... É uma hora só para uma coisa que a gente pode ir muito longe. Que a gente podia falar uma hora sobre cada ferramenta dessa aqui. Só sobre pesquisa, só sobre arquétipo, só sobre posicionamento, só sobre propósito. Cada coisa dessa vale muita conversa ainda, mas espero que tenha dado uma luz sobre a gestão de marca, que eu acho que era o principal nosso propósito daqui nesse momento, né? Era
realmente conseguir passar essa diferenciação e essa onde é que a diferença de negócio e marca e como é que elas se tem a interseção, né? Como é que elas se cruzam e como é que isso ajuda a alcançar os objetivos e a levar realmente seu negócio como você busca. Tamo junto, valeu, muito obrigado pelo convite. E aí, Marcos? Obrigado, João, pelo momento. Eu acho que a gente conseguiu trocar bastante, deu para aprender bastante com vocês também. Essa troca eu acho que é muito boa, tanto para a gente como para quem está assistindo, que também no sentido prático, né? Às vezes a gente, quando conversa, traz os pontos, a gente pensa de uma forma diferente com a experiência dos outros, a gente acaba encurtando essa jornada de aprendizado e foi muito bom, obrigado pela sua presença. Vamos fazer mais vezes, papos assim. Só chama que eu tô aqui. Show de bola. Para semanal, posso estar aqui sempre. Já fica como potenciais para próximos temas aí, né? Eu vou deixar aqui na descrição o link do livro também, que o João indicou, pegar da Amazon mesmo, porque todo mundo já tem acesso. Eu acho que é uma leitura básica para quem trabalha com comunicação, como também para quem é gestora de marca, vale muito a pena, porque te ajuda a ter mais consciência, né, de personalidade do negócio, indicação fantástica. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do talk. Mais uma vez agradeço o João, agradeço o Marcos. Para mim foi incrível o papo. Em breve aí estaremos com outras novidades, outros talks também. Se tiverem sugestões de temas, deixem nos comentários. E é isso, gente. Espero que a gente tenha contribuído muito aí para a jornada, ou seja, você profissional de comunicação, gestora de negócio. Nos vemos em breve. Valeu. Valeu. Valeu.